Pare de colocar os seus sonhos, a sua felicidade, os seus projetos, a sua vida nas mãos de outras pessoas. Deus está nos chamando para um tempo de responsabilidade, de alta responsabilidade. E é isso que eu quero te ajudar na live de hoje a compreender, a entender. Arranque de dentro de você todas as suas crenças limitantes, palavras que foram proferidas na sua infância, na sua vida adulta, palavras que você escutou ontem, palavras que te magoaram, palavras ruins e que você acreditou que elas eram verdades absolutas. Eu vim aqui, pelo poder que há no nome de Jesus, te dizer que as pessoas mentiram para você, que as pessoas elas mentem para nós, ok? Existem palavras, existem atitudes, existem amizades, relacionamentos que começaram de uma forma errada. Essas pessoas te seduziram a viver, a acreditar em tudo o que elas dizem. E você, naquele vislumbre, sabe, depositou toda a sua esperança, toda a sua confiança. Fez com que essas pessoas se tornassem absolutas verdades. O seu coração acabou idolatrando essas pessoas. Quando nós idolatramos pessoas, deixamos o nosso Deus Pai, Criador dos céus e da terra, de lado. E hoje, nessa tarde, eu quero te chamar, eu quero te convocar. Coloque novamente um altar no seu coração e chame Jesus Cristo para ser o centro da sua vida. As palavras que estão na Bíblia é a única palavra absoluta que nós devemos crer nas promessas do Senhor Jesus Cristo. São essas palavras contidas no livro da vida, aqui ó, na Bíblia, na palavra santa de Deus, que nós devemos crer. Então hoje nós estamos entrando na oração do dia 15, ok? Nós estamos seguindo as orações do e-book Curando Feridas Invisíveis, ok? Nós estamos na oração de número 15. Se você está acompanhando, corre lá, já garante ali o seu material para você poder acompanhar, para fazer as suas anotações. Hoje, o objetivo dessa live, o objetivo da nossa oração hoje aqui é para te ajudar a quebrar as crenças limitantes que as pessoas embutiram em você, pelo simples fato delas abusarem da sua confiança, abusarem da sua inocência, abusarem até mesmo da falta de conhecimento que você teve. Mas hoje eu quero te convocar e te alertar e te dizer: tome a rédea da sua mente, ok? Seja uma pessoa responsável por você mesma. Não acredite mais naquilo de ruim que as pessoas falaram de você. Não acredite mais nessas palavras que em algum momento você sonhou, você projetou e elas, palavras de pessoas invejosas, palavras de pessoas que não têm fé, que são incrédulas. Essas palavras você acreditou como absoluta verdade na sua vida e você desistiu de tudo. Você desistiu de fazer amizades, você desistiu de entrar em novos ciclos de relacionamentos, você desistiu de sentar em mesas com pessoas boas, com pessoas legais, com pessoas íntegras. Você desistiu só porque você ouviu uma fofoca dos outros, só porque você ouviu algo ruim que os outros falaram sem provar, sem chamar essa pessoa para perto e falar: ó, você falou isso mesmo? Então assim, pare de acreditar em tudo que as pessoas te falam. Nós precisamos buscar a fonte da verdade. E essa verdade, essa fonte, ela precisa fluir do nosso coração, das vozes que nós escutamos dentro de nós. E elas precisam estar enraizadas na palavra de Deus, ok? Então hoje nós vamos orar por libertação de crenças limitantes, pedir ajuda para identificar
e liberar crenças negativas sobre a si mesmo e sobre o mundo originadas do abuso. Para você que chegou agora, nós estamos aqui tratando sobre um tema muito, muito especial, que é o abuso emocional, o abuso físico, o abuso psicológico, abuso até mesmo do meio cristão. Então, tudo aquilo que está em excesso, tudo aquilo que as pessoas entraram na sua vida e elas quebraram o limite, elas romperam alguns limites impostos, abusaram de você, sabe? Então, assim, falaram e assim, a sua mente, ela não suporta mais escutar as vozes negativas. Nós vamos falar sobre isso hoje. Antes de tudo, eu quero começar trazendo um pouquinho aqui para deixar bem claro para você o que são crenças limitantes, ok? Crenças limitantes são pensamentos, ideia ou convicções que temos sobre nós mesmos, sobre os outros ou sobre o mundo, e que, na verdade, nos impedem de crescer, alcançar novos objetivos e viver uma vida plena. Elas funcionam como verdades que aceitamos muitas vezes de forma inconsciente e que nos sabotam, limitando o nosso potencial. É verdade, as crenças que nós acreditamos em tudo aquilo que as pessoas proferiram, elas são capazes de nos sabotar, de sabotar os nossos sonhos, de sabotar o nosso potencial, ok? Eu não sei qual é a sua história, eu não sei qual é a sua dor, mas assim, eu quero te trazer alguns exemplos aqui que vão clarear a sua mente. Então, para você que na sua infância lá você escutava palavras negativas, palavras como você vai ser uma pessoa fracassada, você não vale nada, você é inútil, até mesmo palavras assim de pessoas que você ama, que você amava. Às vezes do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, do seu marido, dos seus filhos. Então, assim, quais vozes você está fazendo com que você seja alimentada no seu interior, no seu ser, que está rompendo, sabe? Você não se posiciona, você mesmo dentro de você, você deixa entrar e você aceita. E essas palavras sabotam e sabotaram você a sua vida toda. Pessoas que em algum momento falaram: você não vai conseguir, você não vai chegar lá, você não vai casar de novo. Sabe aquelas pessoas que estão sempre assim, palavras negativas sobre a nossa vida, palavras que nos desencorajam, estão sempre colocando um problema nos nossos sonhos, nos nossos projetos, sabe? Você tem que identificar, você tem que ter discernimento se são palavras que, assim, você pode filtrar aquilo que as pessoas falam, você tem que decidir o que vai entrar, o que você vai crer, no que você vai acreditar. Você tem que filtrar as palavras que os outros vêm jogar pra cima de você. Deixa eu só tomar um chazinho que a minha voz tá indo embora. Existem pessoas controladoras, manipuladoras, sabe? Que elas montam todo um circo, todo um teatro para você não avançar, para você não crescer, sabe? Existem pessoas que têm inveja de você, existem pessoas que querem ver o seu mal, sabe? E pessoas maldosas mesmo, e elas fazem de tudo porque você está feliz e elas não conseguem ser felizes. Você é feliz com aquilo que você tem, essas pessoas têm de tudo, tem cargo, tem dinheiro na conta e elas têm raiva da sua alegria. E aquilo que essas pessoas falam, você acredita. Eu vim aqui em nome de Jesus quebrar todas essas palavras que estão sabotando a sua mente. Palavras que você colocou como uma verdade em nome de Jesus. Não acredite nas palavras das pessoas que querem te ver jogadas no chão, que querem ver o seu mal. Não creia nessas palavras. Acredite na palavra de Deus. Acredite nas promessas de Deus. Se você está passando por uma dificuldade, você tem que olhar para dentro de você mesmo e declarar palavras proféticas. Falar: não, eu sou filha de Deus. Sabe, eu não sou isso que essas pessoas estão falando. E eu não preciso nem provar isso para elas, porque o meu Deus é o juiz. Ele é o meu juiz. Eu não posso defender a minha própria causa. Nós, como cristãos, nós temos um advogado e ele é fiel, ele é justo. O nome dele é Jesus, sabe? Então você não precisa também provar nada para ninguém.
você tem que ter alta responsabilidade e entender que a felicidade, ela está nas tuas mãos. Para de acreditar em tudo de ruim que as pessoas falaram de você, apontaram para você. Sonhe, acredite, seja uma mulher, seja um homem encorajado através de Jesus Cristo. Ok? Jesus, quando foi se batizar, e lá em Mateus capítulo 3, 17 fala assim, ó: e eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho gozo, em quem tenho alegria, em quem meu coração explode. Jesus ouviu uma voz no seu batismo. Nós também somos capazes de ouvir a voz de Deus na nossa vida, e eu quero te ajudar aqui em pouco tempo, né, de uma forma bem resumida, a clarear um pouco a sua vida, os seus pensamentos confusos, ok? Vamos começar com uma oração, convidar a presença amada do nosso Jesus aqui conosco. Amém? Pai amado, Pai querido Deus, muito obrigado, Senhor, por esse tempo, Senhor. O Senhor preparou na sua agenda, Senhor. E eu estou aqui como instrumento do Senhor, Paizinho, para que essas pessoas possam ter clareza, possam ter entendimento, Senhor. Que elas possam entender quais vozes elas estão obedecendo dentro dela, naquilo que elas acreditaram de ruim, Senhor, na vida delas, no passado delas, Senhor. Em nome de Jesus, que o sopro do Espírito Santo de Deus venha sobre os quatro cantos, Senhor, dessa terra, Senhor, para que possa levar a verdade, Senhor, para que as correntes da mentira, de toda crença limitante, Senhor, seja quebrada pelo poder que há no nome de Jesus. E nós declaramos as promessas do Senhor sobre a nossa vida, e nós profetizamos em nome de Jesus que teremos uma vida plena no Senhor Jesus Cristo. Senhor, eu te peço, fica conosco, que a tua amada presença esteja, e ela já é real agora, nesse exato momento. Amado Espírito Santo, muito obrigada. Paizinho querido, muito obrigado. Tu és amor, e estamos aqui, Senhor, para abençoar, para trazer verdade no coração dos nossos irmãos, aonde eles estiverem, em nome de Jesus. Gente, vamos lá? Então, crenças limitantes, anota aí, P e C, tá? São pensamentos, ideias ou convicções que você acreditou, tá bom? De tudo aquilo que ruim. Então, se um dia você fracassou, se um dia na escola lá você não conseguiu apresentar aquele trabalho e a professora te falou: nossa, como você é ruim em apresentação, nossa, como você é burra, não acredite nessas palavras. Quem habita dentro de você é o Espírito Santo de Deus. Se algum líder seu, da sua comunidade de fé, na sua igreja, sabe, vem falando coisas contrárias de você, tudo aquilo que não é bíblico, pessoas que estão ali como autoridade espiritual, mas em algum momento elas se encontram no dia mal e elas acabam proferindo palavras que te magoaram, que te ferem, que te arrancaram a vontade de ser feliz, de sonhar, sabe? Você apresentou um projeto e esse projeto não deu certo, você apresentou uma ideia, essa pessoa não acatou a ideia. Deixa eu te falar um negócio, e elas em algum momento ali verbalizaram: nossa, que coisa chata, nossa, que coisa feia, olha isso aqui, não, isso aqui não é projeto, isso aqui não é ideia, sabe? Então assim, você é burra, você é uma idiota, olha, dá até uma dor no coração falar isso aqui, mas eu preciso para que você tenha uma ideia, é para que você conecte as palavras que as pessoas te feriram e que você acreditou. Ok? E você precisa substituir todas as palavras de engano que lançaram na sua vida. Todas as palavras de engano você precisa ir lá e substituir, clamar pelo nome de Jesus e clamar pelo sangue de Jesus e substituir por palavras boas para você. Você precisa se olhar no espelho e profetizar bênçãos. Você precisa se olhar no espelho e profetizar as palavras, as promessas de Deus na sua vida. A sua alma precisa voltar a ter esperança. Você precisa voltar a crer naquilo que Deus falou que você é. Você é filho, você é filha amada de Deus. Não deixa a voz do inimigo, sabe, bagunçar a sua mente ao ponto de você perder a sua essência, a sua identidade em Cristo Jesus. Não deixa a voz humana destruir você. Ok? Então, influências de terceiros, né, como pais, professores, amigos ou a mesma sociedade, ela impõe verdades, entre aspas, para elas, mas não está condizente com a palavra de Deus, você não crê.
Você precisa crer naquilo que Deus fala de você. Você precisa crer naquilo que Deus já falou, já profetizou na sua vida. Conclusões equivocadas, tá bom? Podem interpretar um evento de forma distorcida e generalizar essa interpretação para todas as situações. Por exemplo, não passar em um processo seletivo pode levar à crença de que nunca serei bom o suficiente. Isso acontece muito, eu já passei muito por isso. Vários processos que eu fiz, várias provas que eu fiz, entendeu? E eu não passei, eu não conseguia. E eu falava pra mim mesma, eu não vou mais conseguir. Eu desisto disso aqui. Nossa, como eu sou assim, como... Sabe, sim, essas palavras que vêm e acabam criando uma fortaleza, uma crosta dentro de você, que você não sonha mais, que você não projeta mais. Então é isso que nós precisamos romper e acreditar na palavra de Deus. Somente a palavra de Deus me salvou, me resgatou nos dias mais difíceis na minha vida, ok? Crenças limitantes também podem ser classificadas como familiares, né? No seu contexto familiar, tudo aquilo de ruim que você ouvia, seus pais, suas mães falam, eu não consegui, você também não vai conseguir, não acredite em nada disso, ok? Recomece, se você creu nessas palavras em nome de Jesus, que agora você possa rompa essas fortalezas mentais da sua cabeça. Você consegue sim, em nome de Jesus. Então, no meio social também, na escola, na igreja, sabe? O contexto onde você está inserido, no trabalho, o seu chefe falou coisas absurdas, você não é nada disso. Você não é nada disso. Tudo aquilo de ruim que liberam na nossa vida, de forma agressiva, de forma violenta, fala mais sobre a conduta dessa pessoa, fala mais do coração dela, fala mais aquilo que a vida dela tá cheia, ok? Então, assim, não creia em tudo aquilo que as pessoas te falam, sabe? Nós vamos romper em nome de Jesus. E hoje aqui eu quero te trazer uma história bem breve, tá bom? Que está lá em 2 Samuel, no capítulo 4, versículo 4. Eu já falei dessa história aqui bem resumida, mas eu quero relembrar ela para você entender como a voz da rejeição, ela rouba os lugares que são de direito nosso. E hoje nós vamos ler a história de Mefibosete. Eu te aconselho a ler toda a história, é maravilhosa, é linda, tá bom? Mas eu quero aqui entrar nessa história pra gente conversar mais sobre esse assunto. Então, 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4, deixa eu só recusar uma chamada. Versículo 4 fala assim: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando chegou a notícia de Jezreel, e que Saul e Jonathan haviam morrido. Sua ama, no caso a sua babá, o apanhou e fugiu, mas na pressa ela deixou cair e ele ficou manco. Seu nome era Mefibosete. A história de Mefibosete, ela é muito interessante. Mefibosete ficou aleijado por conta de uma terceira pessoa, por uma pessoa que ele amava, que é uma pessoa que cuidava dele, ok? E essa pessoa também não teve a intenção de jogar essa criança no chão de 5 anos, né? Ela caiu, foi um acidente, e acidente a gente não programa, acidente acontece, ok? Nesse contexto da história, mas nós vamos mais pra frente. Mefibosete foi morar em outra cidade, bem distante da terra dele, da terra natal dele. E aí, na época, tinha o rei Davi, estabelecido já como rei pelo Senhor, ok? Então a gente viu que Jonatas era o pai de Mefibosete e Jonatas era filho do rei Saul. Então, né, a gente entende que naquela época, quem seria o rei de direito seria Mefibosete. Mas Mefibosete, aleijado, com medo, sabe, de ser morto. Então, assim, pense você, uma pessoa cuidou da vida dele por muitos e muitos anos, até que Davi teve um encontro genuíno com ele, para eles conversarem, para chamar Mefibosete à mesa, tá? Mas eu te aconselho a ler essa história. Eu quero entrar muito hoje na história de Mefibosete, enquanto ele foi morar em Lodebar. Foi a cidade onde ele ficou um tempo. Nessa cidade, ok? Pense você passar a sua vida toda acreditando que você é um fracasso, que você é um aleijado, que você não vale nada. Mefibosete tinha o direito do trono. Mefibosete, ele entendia, sabe? Ele tinha convicção, mas ele, dentro dele, ouviu vozes.
as vozes negativas, as vozes da rejeição, sabe? Não me pertence, olha só, eu tô aleijado. Ele ouviu as vozes da rejeição. Nós temos que parar de ouvir as vozes da rejeição que nós mesmos criamos ao longo da nossa vida, só porque uma pessoa na nossa vida nos rejeitou e nós acreditamos como uma verdade absoluta que assim o mundo nos rejeita. Nós concluímos em alguns ambientes que somos os rejeitados, que somos os coitados, que somos menosprezados. É uma verdade que você colocou na sua cabeça. Para de acreditar só porque um dia aconteceu com você que todo mundo te rejeita. Em nome de Jesus, sabe? Você precisa acreditar na palavra de Deus. Mefibosete, ele acreditou anos e anos que ele era um Zé Ninguém, que ele não valia para nada. Ele se escondeu, ele se afastou. Eu me questiono por que Mefibosete não foi atrás dos direitos dele. E sim, ele teve o tempo dele, mas pense você, com que tipo de pessoas que ele habitava? Será que essas pessoas encorajavam esse homem? Será que essas pessoas amaldiçoavam ainda mais a vida dele? Eu tenho certeza que se ele tivesse pessoas que os encorajavam, ele ia atrás do direito dele e jamais ia ser recusado, porque ele era o filho do rei também. Mas nós entendemos como cristão que Davi era o escolhido do Senhor. Mas eu quero que você entenda que Mefibosete, ele tinha um direito garantido. E ele ouviu vozes da rejeição. Quantos anos da vida desse homem ele não ficou martelando a cabeça dele, crendo nas crenças que o mundo impôs para ele, que aquela sociedade impôs para ele, que aquela deficiência impôs para ele. A sua deficiência não quer dizer que a sua vida é um desastre, que nada vai dar certo. Você precisa superar. Em um tempo, Mefibosete foi convocado pelo rei a se sentar à mesa e foi devolvido aquilo que era de direito dele, menos o reinado, porque Davi era o rei de Israel. O Senhor já havia ungido Davi como rei. Mas vocês entendem que o caso de Mefibosete é muito mais profundo? Ele não procurou ajuda. Ele talvez no medo, o medo que Davi fosse matar ele, o medo dele achar que ia ocupar o trono, o medo paralisou a vida de um homem. Quem paralisou a sua vida? No que você tem acreditado que paralisou a sua vida só porque um negócio não deu certo? Você, não vou fazer mais nada. Só porque uma pessoa falou que tá ruim o seu trabalho, você quer desistir de tudo. Gente, eu já fui assim. Hoje eu ainda luto, sabe? Pra tentar todos os dias, todas as manhãs, acreditar na palavra de Deus e fazer com que ela se torne uma verdade em mim. Mas é o quê? É um relacionamento. Você precisa todo dia ir lá se comunicar com Deus. Você precisa ir lá todo dia ler a palavra de Deus, ler as promessas dele. Porque nós temos 4 vozes dentro de nós. Nós temos uma voz negativa, que é aquela história dos seus abusos emocionais, que é tudo aquilo que as pessoas falaram e você acreditou, né? Você acreditou. É aquela voz que quer nos matar, sabe? É aquela voz natural mesmo, humana, ainda nem tô falando do lado espiritual. É aquela voz que a gente sabe que é certo, que é errado. É aquela voz que você se escondeu da sua autorresponsabilidade, ok? E nós temos uma voz positiva, que ainda assim é uma voz humana, é uma voz da nossa mente, que sabe o que é certo, sabe o que é errado. Então, um exemplo, eu fracassei nessa empresa. Então a sua mente vai falar assim, você não vale mais nada. Que é a voz da mente, a mente ela mente pra nós, né? Que é a voz que faz tudo um registro, sabe? E um registro de tudo aquilo que aconteceu na nossa vida e ela vai te sabotar. E você tem que ter autorresponsabilidade em se posicionar com você mesmo. E vem aquela voz positiva, não, deu errado agora, mas daqui a um tempo eu vou tentar de novo. Eu vou mandar currículo de novo. Eu vou tentar, eu preciso ter experiência. Então todo ser humano tem esses pensamentos, certo, errado, as vozes negativas, as vozes positivas. Agora eu vou te falar de uma voz espiritual. Nós temos uma voz de destruição, que é a voz do inimigo mesmo. Então, um exemplo, o seu relacionamento não deu certo, né? Você vai caminhar numa ponte e aí aquele pensamento
né? Aquele pensamento negativo da sua cabeça, a voz humana ainda, a voz negativa vai falar assim, se joga. Por quê? Você só consome notícias ruins. Então você só consome notícias, você só come o dia inteiro, sabe? Notícias ruins. E aí, o registro da sua mente tem o quê? Várias notícias de suicídio, várias notícias de destruição. Então assim, eu não sou ninguém nesse mundo mesmo, eu vou mesmo me jogar. Só que aí vem a voz, calma, eu tenho filho, eu tenho uma filha, eu tenho uma família, eu tenho vida, eu não tô doente. Então, a sua própria mente vai tentar te ajudar. Mas nós somos aquilo que nos deixamos ser alimentados. E isso também funciona na mente. Então o inimigo, ele tá ali, sabe assim, prestando atenção em você, no que você vai alimentar. Se em algum momento ele vê que você olhou para aquela ponte e você fez os primeiros movimentos para se jogar, ele vai vir com uma voz de destruição na sua vida. E aí vem aquela enxurrada, sabe? E você... Qualquer pessoa que você conversar que tentou suicídio, você pergunta que voz que ela estava ouvindo. Toda pessoa que já tentou suicídio vai testemunhar que ela ouviram vozes. Ok? E a voz do inimigo, ela é clara quando vem para te matar. Porque a palavra de Deus fala, o inimigo vem para matar, roubar e destruir. Você precisa entender isso. Então, se você for alimentado e você der ideia para essa voz destrutiva do inimigo, é claro que você vai se jogar. Ok? É o que a gente vê por aí, gente. Pessoas sendo arrastadas pelas vozes do inimigo porque elas não têm discernimento, sabe? Elas não tentam, elas não forçam a mente delas a pensar, a ter esperança. Você precisa treinar o seu cérebro a ter esperança. Falar, calma, vamos tentar amanhã, vou procurar ajuda. Às vezes o orgulho não deixa a pessoa procurar ajuda, às vezes o egocentrismo, sabe? Assim, pessoas... Gente, pra tudo tem uma saída nessa vida, sabe? Menos pra morte, né? Mas você precisa entender que voz destrutivas você tá deixando entrar no seu coração. Quais são as crenças limitantes da sua vida que o inimigo tomou posse dentro de você? E não tá deixando você ter fé, não tá deixando você ter esperança, não tá deixando você acreditar. Você entende? Eu pra estar aqui, eu ouvi várias vozes. Eu pra fazer uma live, eu pra fazer um e-book, eu pra vir aqui me expor, eu ouvi diversas vozes. Até mesmo do inimigo. Ok? Mas a voz de Deus, ela foi superior e ela é superior. Nossa, Rai, mas você tem coragem? Não, mas espera, tem um monte de gente atrás de mim falando mal de mim. Mas se eu tiver que parar a minha vida, toda a minha vida, para ouvir esse tipo de gente, eu não consigo avançar, eu não consigo romper, eu não consigo. Então, assim, eu decidi ter autorresponsabilidade e falar, não, eu vou fazer, eu vou tentar. Meu marido sempre fala, Rai, se você não tentar, você nunca vai saber se vai dar certo ou não. Então você precisa entender com que tipo de gente você está conversando, com que tipo de gente está do seu lado. Será que essas pessoas estão alimentando mais as vozes destrutivas? Ou a voz do Espírito Santo de Deus? Ou a própria voz da sua consciência, que às vezes ela é boa sim. Porque é um instrumento que Deus criou dentro da gente, pra gente ter discernimento, pra gente ter entendimento, pra aquilo que é bom entrar na nossa cabeça também, não só coisa ruim. Vocês entendem o que eu quero dizer? E as crenças limitantes, elas se alojam sempre do lado negativo. E às vezes tem um monte de coisa tão negativa na sua cabeça que é claro que a voz destrutiva do inimigo vai entrar. Claro, porque você está sempre sendo alimentado por esses pensamentos negativos. Você acredita nas coisas negativas que o seu cérebro está reproduzindo. E um exemplo. Então assim, pessoas que namoraram, casaram, daí o casamento não deu certo e terminou. Aquela mulher acha que assim, nunca mais na vida dela ela vai casar. Ela nunca mais vai amar, que o amor acabou ali. Deixa eu te falar um negócio. Não deu certo? Ok, tá bom? Veja qual é a história, mas é só um exemplo. Mas isso não significa que você vai parar de acreditar no amor. Que você vai parar de acreditar em ser feliz de novo com alguém, sabe? É claro que a felicidade depende da gente, mas pô, ter um companheiro, ter amizades, estar envolvido com pessoas é muito legal. Isso nos dá vida. Caminhar com pessoas nos dá vida. Nem tudo é desgraça, nem tudo é gente ruim, sabe? Nem tudo. Então, assim, você tá sendo alimentada aí 30 anos da sua vida falando que pessoas são isso, pessoas são aquilo, fofocando. Você só fofoca, você só fala mal dos outros, você só fala mal até de você mesmo. Então, assim, você precisa parar e limpar a sua mente e falar, não, meu Deus,
ela tem razão, eu preciso ler coisas boas, eu preciso ouvir pessoas boas, eu preciso ler a palavra de Deus, eu preciso acreditar naquilo que a palavra de Deus fala de mim. Você vai ver como vai florescer em você um jardim de bênçãos. Se você fofocava, sabe, você vai parar. Porque você vai ver que, cara, eu tô perdendo meu tempo fazendo isso. Eu tô perdendo meu tempo, sabe? Jogando veneno contra todos e até mesmo contra mim. Eu tô na roda porque as pessoas estão me usando lá. Você tá sempre levando informação dos outros. Sabe o que eu quero dizer? Você acreditou em coisas que embutiram dentro de você. E você precisa romper, em nome de Jesus, esses laços do inimigo. Essa artimanha, sabe? E nós temos, né, a voz do Espírito Santo. A voz do Espírito Santo, ela é o Senhor, né? Não tem como você falar assim que a voz de Deus é assim ou assado. Nosso Deus, o nosso Pai, ele é muito pessoal. Então cada um tem um jeitinho com ele, né? Cada um se comunica de uma forma com ele. Cada um ouve a voz de Deus de uma forma. No louvor, numa ministração, na vida de alguém, até mesmo, né, você observando as pessoas, observando uma criança, assim, muitas coisas podem falar conosco e ser a voz de Deus, e tá tudo certo. Mas eu quero te trazer clareza aqui e dizer pra você que a voz de Deus, sabe, que a voz do Espírito Santo de Deus, ela é uma voz limpa. Não tem dúvidas na voz de Deus. Tem dúvida da nossa cabeça, mas a voz de Deus é uma voz que te dá convicção, que é uma verdade absoluta, mas eu quero te alertar que tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus falar no seu coração, primeiro está aqui na palavra de Deus. Você precisa ter discernimento que a voz de Deus é a palavra dele. Ok? Então a voz de Deus, a voz amada do Espírito Santo não quebra princípios, não quebra valores, sabe? Ele não quebra aquilo que ele já impôs na palavra de Deus. Então, exemplo, você se apaixonou por uma pessoa casada. Não adianta orar para Deus. Isso não vai dar certo. Você entende? Se você é amante de alguém, se você faz alguma coisa de errado, se você vende droga, se você é isso, se você é aquilo, e você conhecendo a palavra de Deus, e você entendendo o que é certo, o que é errado, porque todo ser humano, em seu estado, né, saudável, normal, ele sabe o que é certo e o que é errado. Nós temos um botão de autorresponsabilidade dentro de nós. Só que às vezes a gente finge que não tem, mas nós sabemos sim o que é certo e o que é errado. Então você quer lutar por uma pessoa que ela já tem uma família. Você quer entrar numa empresa roubando, mentindo, não vai dar certo. Deus não está nisso. Deus não está nesse negócio. Tudo aquilo que quebra os mandamentos do Senhor, tudo aquilo que quebra os princípios da palavra santa de Deus, tudo aquilo que quebra os decretos do Senhor, Deus não está nesse negócio. Está a sua cabeça fazendo de tudo para ter algo que não te pertence. Ok? Então assim, foi só um exemplo, gente, mas pode ser qualquer outro exemplo. Sabe, na comunidade cristã, as pessoas se deixam ser manipuladas, deixam ser usadas, sabe? E quebram seus valores, quebram os princípios de Deus para fazer parte de pessoas, para fazer parte de um meio, sabe? Onde Deus não tá. Tem mentira, tem engano, tem prostituição, tem coisas erradas. Não entre, não faça parte desse time, em nome de Jesus. Caminhe sozinho, sabe? Mas caminhe convicto de que a palavra de Deus, ela é inteira no seu coração. Tenha poucos amigos, mas caminhe com Jesus, caminhe ouvindo a voz de Deus na sua mente, ela te fortalecendo, ela te dando conhecimento da palavra, o Espírito Santo cada vez mais sendo íntimo do seu ser, de toda a sua existência. Você entende? Para de achar que a sua alma está tão viciada nas outras pessoas que você prefere ter relacionamento com os outros do que ter um relacionamento com Deus. Ok? Então gaste o seu tempo, gaste a sua vida inteira para conhecer Jesus. As igrejas hoje em dia, infelizmente, não falam mais sobre isso. Em conhecer Jesus, em ter uma vida em conhecer Jesus. Nós estamos, sabe,
nas nossas crenças limitantes, achando que nós precisamos de cargo, achando que nós precisamos de posição, achando que nós precisamos de um título, achando que nós precisamos de tanta coisa para falar do amor de Deus. Isso são crenças limitantes, sabe? Às vezes Deus te chamou para o simples. E caminhar com Deus no simples é maravilhoso. É feliz, é alegre, é leve. Tudo aquilo que é um fardo na sua vida, tudo aquilo que te cansa, tudo aquilo que, sabe, assim, você não tem alegria, você não tem felicidade, você não vê, mas assim, você tem que orar ao Senhor, ver se isso ainda te pertence. Tenha coragem. Vê se isso ainda te pertence. Você entende o que eu quero dizer? Sabe, Paulo, ele correu a boa corrida da fé, mas em um momento ele falou, agora eu preciso guardar a minha fé. Existem momentos na nossa vida que nós precisamos guardar a nossa fé, guardar aquilo que é mais precioso, aquilo que ainda nos dá vida, sabe? E vida em nós é o próprio Jesus Cristo. Pense bem, se tá um fardo, se você tá há meses reclamando, tá ficando doente, tá isso, sabe? Tem coisa que já não é nem mais o inimigo. É você mesmo assim que precisa entender o seu tempo, entender a sua estação. E falar, não, eu preciso ter autorresponsabilidade de mim, sabe? Mefibosete, ele não teve autorresponsabilidade dele. Ele acreditava nas vozes da rejeição, da humilhação, da negação. Ele acreditava em tudo. Mas um dia Deus chamou ele. Falou, ó, Mefibosete, né? Davi, chama lá Mefibosete. Manda esse homem sentar na mesa, manda ele descansar um pouco. Ele entender que para ele entender que ele é filho, para ele entender que ele é amado. Em alguns momentos da nossa vida, no meio da nossa dor, no meio dos nossos abusos emocionais, no meio da nossa bagunça, da desorganização daquilo que a gente crê, a voz do Espírito Santo vai te chamar para descansar. Tá bom? Então, assim, tenha discernimento. Tá bagunçado? Dá ré um pouquinho. Olha de fora, sabe? Fala, não, eu preciso fazer isso, mas eu vou descansar. Então, Mefibosete foi chamado para a mesa e Deus restituiu tudo aquilo que ele perdeu ao longo da vida dele. Então, assim, descansar não é desistir. Descansar é confiar que o Senhor vai nos renovar. Às vezes a gente precisa descansar para ouvir a voz de Deus. Porque assim, é tanta coisa, né, gente? É tanta gente falando, é tanta coisa que você tem que fazer, tem que acreditar, tem isso, tem que dar uma correria, é uma loucura, até no meio cristão mesmo. É tantos compromissos, tanto isso, é tanta gente assim, acelerada, é tanta gente, né? É tanta gente sem diagnóstico, se diagnosticando como depressivo, como ansioso, como triste, como isso, como aquilo. E você tá inserido, sabe, nessa bola de neve que não te pertence. Deus nos chamou para caminhar de uma forma simples, de uma forma tranquila, sabe? De uma forma leve. Sim, tem luta, tem tempestade, mas no meio da tempestade nós podemos dormir, nós podemos descansar, nós podemos parar para tomar uma água, parar para pegar uma férias, sabe? Parar para fazer outras amizades, ouvir outras pessoas, sair desse ciclo de fofoqueiro, entendeu? Falar, não, deixa eu sentar lá naquela mesa, deixa eu ir lá, deixa eu chamar a Raiane para tomar um café. As pessoas falam assim, nossa, Rai, você nunca me chama para nada. Tá, beleza, e você, já me chamou para alguma coisa? Sabe assim, então... dá um choque de realidade nas pessoas. Não é ser mal educado, é ser realista. E sabe, eu sempre falo pro meu marido, eu falo, amor, convida, né? Vê se você sente no seu coração. Não se isola. Eu também tenho que me policiar, porque eu gosto de ficar sozinha. Então, assim, sabe? Às vezes você tá lá olhando pros outros, desejando aquilo que os outros fazem, querer ir lá, sabe, fazer uma nova amizade, mas você também não dá meios, você não dá comos, sabe, você tá... É fácil falar, é difícil a gente ter alta responsabilidade. Quebre, em nome de Jesus, todas as crenças limitantes do seu ser, do seu ser, da sua alma, sabe, gente, eu tô com uma voz bem ruim hoje. Então, assim, fui clara, né? Fui muito clara, graças a Deus. Essa é a intenção. Eu sempre falo que, assim, eu tenho duas opções. Ou eu uso palavras técnicas, né? Que daí não sou eu. Quando necessário, tudo bem. Mas, não, eu conversei com o Senhor. Ele falou, Rai, fala, sabe? Do que tiver no seu coração. E entrega de forma simples. Às vezes a gente, sabe...
Às vezes o que falta é simplicidade no ser humano, né? A gente tá sempre querendo agradar alguém, a gente tá sempre assim naquela crença da nossa mente, eu preciso agradar, eu preciso ser isso, eu preciso ser aquilo. É uma correria que não é sua. Você precisa ser aquilo que Deus te chamou pra ser. Seja simples, seja leve, seja agradável, sabe? Errou, pede desculpa. Erraram com você, me perdoa. Tá tudo certo, foi só mal entendido. Pare de sair por aí aumentando as coisas onde não tem aumento, tá bom? Então assim, você precisa quebrar isso dentro de você, ok? Sente com as pessoas, converse, conheça as histórias, sabe? Tenha um tempo de qualidade. Sente sem interesse. Sabe, sente assim, pare de falar que ninguém te chama pra nada. Chame você, sabe? Faça as pontes você. E assim você vai quebrando tudo aquilo que o inimigo construiu na sua vida, com essas crenças, com esses limites. De que eu não sou merecedora. Não, sabe? Não fale daquilo que você não sabe. Não fale da vida dos outros se você não conhece, se você não sabe, se você não caminha. Quer saber? Não fale de ninguém. Se for falar, fale da sua. Amém, gente? Então, deixa eu só ver que horas são hoje. Nossa, daqui a pouco eu tenho um atendimento. Deixa eu só acelerar um pouquinho aqui, tá bom? Então, deixei bem claro, né? Isso em todos os meios. Na comunidade cristã e no meio onde você está inserido. Trabalho, família, tá bom? Mas assim, com muito amor, tá? Olhe pra você, tem amor próprio. Sabe, é um passo de cada vez. Não dá pra fazer tudo do dia pra noite, sabe? Não dá. Você passou 10 anos ouvindo coisas ruins, sabe? Você precisa o quê? Desconstruir. Um exercício que eu dou pra você é você escrever e falar, tá bom? Escreva coisas boas. Procura, se você não tem palavras, elogios, né? Procura lá no Google vários elogios e você escreve, ok? Você precisa ver e você precisa ouvir. Tá? Outro exercício também que eu passo para os meus clientes, você precisa ouvir as promessas de Deus, ouvir a palavra de Deus, tá? E a fé vem pelo ouvir, ok? Então, escute ministrações, leia a palavra em voz alta, escreva a palavra de Deus, procura lá no YouTube promessas de Deus, entendeu? Promessas bíblicas, tá, gente? Cuidado, hoje no YouTube tem de tudo, mas tenha discernimento. Coloca um foninho, sabe? E vai ouvindo a Bíblia ali em áudio. Deixa entrar no seu cérebro. Deixa Deus, deixa o Espírito Santo, sabe? Quebrar essas fortalezas da sua alma. Sabe? É só com a palavra de Deus. Precisa invadir toda a sua mente, ok? E na hora certa, Deus vai te resgatar. E na hora certa você vai ter discernimento. Olha como eu venci, olha como eu consegui. Oh, aleluia, oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, sabe? Tenta, faz que nem... Vou usar até a frase do meu marido. Se você não tentar, você não vai saber, né? O que vai dar. Então, tenta. Eu tenho certeza que vai ser bênção, tá bom? Seja autorresponsável por você mesmo. Não acredite em nada daquilo que o ser humano já declarou sobre a sua vida. Tudo aquilo que as pessoas declararam em todos os contextos onde você estava inserido, que vai contra a palavra de Deus, não creia, ok? Não creia. Amado Deus, fonte de toda verdade e liberdade, humildemente me apresento diante de Ti buscando auxílio para identificar e liberar as crenças limitantes que se enraizaram em minha mente, frutos amargos das experiências de abuso. Reconheço que essas ideias negativas sobre mim mesmo e sobre o mundo aprisionam meu potencial e obscurecem a minha visão da realidade. Senhor, peço a Tua luz para iluminar os recantos sombrios da minha mente, revelando as mentiras que foram plantadas e que eu, por vezes, acredito serem verdades. Ajuda-me a reconhecer os pensamentos autodepreciativos e as generalizações negativas e as expectativas pessimistas que me impedem de avançar e de viver plenamente. Concede-me a coragem de questionar essas crenças limitantes, de examinar sua origem e de confrontar sua validade. Fortalece minha mente para que eu possa discernir a verdade do meu valor inerente e a bondade que ainda existe no mundo, apesar das feridas do passado.
Imploro por tua sabedoria para substituir essas crenças negativas por afirmações de amor próprio, de força e de esperança. Nós precisamos substituir todas as vozes negativas por vozes de amor próprio, por vozes de força, por vozes de esperança, por vozes da palavra de Deus, e tudo isso nós encontramos em Jesus. Deixa Ele curar aquilo que o teu pai fez contigo. Deixa Ele curar aquilo que a tua mãe fez contigo. Deixa Ele aquilo que os teus irmãos, aquele casamento absurdo, aquelas amizades absurdas de maldosas, sabe? Aqueles relacionamentos amargos. Somente Deus pode te fortalecer, te trazer esperança, lançar vozes, sabe? Para te trazer esperança. Ensina-me a cultivar pensamentos positivos e construtivos que me impulsionem em direção à cura e ao bem-estar. Que a tua verdade libertadora desfaça as correntes invisíveis que essas crenças criaram em minha vida. Ajuda-me a reprogramar a minha mente. Você precisa reprogramar a sua mente. Nós crentes sim precisamos fazer isso. Temos tantas dores, temos tantos feridos, tantas palavras, tanta crença que não é nada a ver com a palavra de Deus. Acreditamos em tudo aquilo que as pessoas falaram sobre nós, nos desmereceram, nos humilharam, nos chamaram de tantos nomes no meio da comunidade cristã, sabe? Pessoas que foram humilhadas, foram objetos de zombaria, pessoas que, sabe? Então, assim, é só Deus, gente, para entrar na tua história e transformar esses momentos. O exercício que eu quero aqui te dar como um conselho, como uma dica, como uma tarefa até para você tentar. Nada é por força. Tente. Se você sentir no seu coração, faça. Eu, nos meus momentos, quando eu vou orar, sabe? Eu falo pro Senhor, Deus, tal coisa, sabe? Tá entrando no meu coração, eu tô acreditando. Mas não é isso que a tua palavra diz. Então você precisa reprogramar a sua mente. Eu falo assim, Senhor, eu crio na minha mente o Senhor na minha frente, né? Não tem rosto, não tem nada, mas eu trago a existência aos meus olhos, na fé, sabe? Você tem que ter fé. E falo assim, e eu começo a ler a Bíblia, sabe? E mentalizo que Ele tá aqui. E eu falo, Senhor, o Senhor é o meu Pai, sabe? Isso eu não vou acreditar, mas eu preciso que o Senhor venha aqui e que eu possa reprogramar a minha mente para que o Senhor tome posse de toda ela. Porque nós somos seres humanos. Então você precisa reprogramar. Qual foi a dor? Volta lá na sua dor. Chama Jesus, fala, Jesus. Aí Ele vai te falar, você não é nada disso. Eu não declarei, eu nunca falei isso. Eu não te criei para aceitar isso. Você entende o que eu quero dizer? Você precisa entender isso e reprogramar a sua mente para que você eduque aquilo que aconteceu com você. Então eu olho para aquilo que aconteceu comigo e falo, não, eu não aceito, eu não aceito, eu não aceito, eu aceito tudo aquilo que Deus fala que eu sou. Mas para você saber, você precisa conhecer a Jesus, ok? Então reprograme, fale, tenha experiências com Deus, pare de viver dos milagres dos outros. Viva o seu milagre, viva o seu sobrenatural. Deus, Ele tem o poder de nos transformar, de fazer uma metanoia na nossa mente. Sim. Que eu possa me ver com os teus olhos, como um ser amado e capaz de superar os desafios. Agradeço, Senhor, por tua infinita paciência e por teu amor que me liberta. Confio em teu poder para transformar a minha mente e para me conduzir a uma vida de liberdade e autoconfiança. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, gente? Assim, eu tenho certeza, em nome de Jesus, que eu fui clara, sabe? Se eu não conseguir dar um exemplo daquilo que você passou ou está a passar, né? Está passando. Então, faça você, sabe, essa autoanálise. Chame a autorresponsabilidade para você quebre essas palavras que não te pertencem. Corre lá, escuta louvor, escuta ministrações, deixa Deus reprogramar sua mente, escuta as promessas do Senhor, vai ler a Bíblia em voz alta, vai ouvir a Bíblia, você precisa voltar
a se alimentar da palavra de Deus, tá bom? Você que um dia, né, viveu isso e acreditou naquilo que o seu líder, naquilo que o seu pastor falou, e você se afastou, você se ofendeu, você levou e deixou entrar como uma raiz amarga no teu ser. Deixa eu te falar um negócio. Se não estava na palavra de Deus, essa palavra veio do inimigo, tá bom? Então continue, tá bom? Continue a boa corrida da fé, continue a boa corrida da esperança, continue nessa caminhada com Jesus Cristo. Não desanime, não deixe a sua alma perturbada, sabe? Você precisa pregar para você mesmo. E estar aqui com vocês me ajuda muito, me alimenta muito, sabe? E é muito, muito bom, sabe? Poder sentar e falar assim com vocês para te ajudar e também para me ajudar. Eu sempre falo que quando a gente lança uma flecha, né? A flecha ela vem para trás. Então ela vem primeiro para mim, vem para me curar, vem para me transformar. Amar a Deus, caminhar com Jesus não significa que estamos 100% perfeitos. E aqueles que declaram que são, aqueles que declaram que são super santos, que assim, né, que vestem uma máscara da religiosidade para vender algo. Deixa eu te falar um negócio. Olhe para eles e lembre que eles são seres humanos, assim como nós, tá bom? Então estamos aqui todos para romper, um dia de cada vez, tudo aquilo que fizeram com a nossa vida, tudo aquilo que nós acreditamos, tá bom? Reprograme a sua mente, mas em Cristo Jesus, com a palavra de Deus, ok? E eu finalizo aqui com um versículo que eu sempre falo aqui pro meu filho e falo em voz alta, né? E eu finalizo essa live com esse versículo, João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus tanto amou o mundo que entregou o seu único filho para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque a palavra é a palavra que nos traz vida dentro de nós. É a palavra que bagunça, que é a palavra que coloca em ordem a nossa bagunça. Então decore versículos, encha a sua casa de versículos. Coma a palavra de Deus, se alimente da palavra de Deus e você não perecerá e ninguém da tua casa perecerá, os teus relacionamentos não perecerão, ok? Em nome de Jesus, até amanhã, gente, um forte abraço.